E hoje é uma palavra muito profunda, que é uma palavra em Ezequiel. E a palavra em Ezequiel eu vou destacar alguns pontos, né, que foram pontos que me chamou a atenção e eu senti, né, de trazer aqui para vocês alguns pontos. A palavra ela é em Ezequiel 47, do 1 ao 12. Mas eu quero ler a parte do 9 e também a parte do versículo 12, que fala o seguinte: E que será toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrares, esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimos peixes, para que lá chegarão essas águas e sararão, e viverão por todo onde quer que entrares esse ribeiro. Será também os pescadores entrarão junto dele, desde de Endi até Englai. Haverá lugar que estenderá as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe de mar grande, em multidões excessivas. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto ao ribeiro, às margens de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá as suas folhas, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Essa palavra ela é uma visão que Deus dá a Ezequiel, que a água ela começa a sair do templo e ela vai até o Mar Morto. E essa visão Deus mostra para ele exatamente esse percurso, né, que ele começa a medir, que o homem começa a medir e mede mais 1000 e dá no joelho, e depois dá nos ombros, e depois dá no lombo, e depois chega um certo momento que não se consegue mais ultrapassar. E essa visão é a visão que nos mostra exatamente sobre quem é Deus, né? Quem é Deus sobre nossas vidas. Porque essas águas que saem do templo, né, elas vão até o Mar Morto. E o Mar Morto é um lugar onde não se tem vida, porque existe muito sal, e esse sal ele, né, impede que tenham ser vivos. E aqui nessa visão ele leva, né, até ao encontro das águas, da água do templo até a água do Mar Morto, e essas águas elas se juntam, e essas águas elas são águas que saram, né? Essas águas são águas que saram a todos, e essa visão, né, ele traz exatamente sobre as árvores, e é isso que eu quero trazer para vocês, sobre essas árvores. E ele fala que as árvores, elas, né, estão de uma banda e de outra banda, ou seja, dos 2 lados possuem árvores. E essas árvores, elas são árvores que possuem frutos. E esses frutos são os frutos de comer, né? São frutos que são comestíveis. E ele fala ainda que esses frutos, né, eles não perecerão. Ou seja, eles sempre não perecerão, as folhas elas não cairão e ela permanecerá. Então, ela sempre dará frutos em novos meses. E os seus frutos eles servirão para comer e as suas folhas servirão de remédio. E aí aqui eu quero deixar uma interpretação dessa palavra que Deus me deu, né, hoje. Que essa água é Deus, é o Espírito Santo, né? É onde nós somos plantados. Nós precisamos ser plantados junto a ribeiros que dê águas, que são exatamente junto a Jesus, junto a Deus. Ele é água viva, e quem bebe dele nunca mais terá sede. Então, e aqui essas árvores, eles falam de nós, né? E eles falam que ele fala exatamente que nós somos, né, árvores, e nós deveremos estar junto à água viva, que é Jesus.
E quando nós estamos junto a Jesus, a essa água viva, as nossas árvores, ou seja, nós, daremos frutos. E esses frutos são exatamente as nossas ações, são exatamente o que nós entregamos para o Senhor. Quantas vidas nós pregamos, quantas pessoas nós tocamos, quantas coisas nós fizemos para o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que tudo devemos fazer para a glória de Deus. Então, o que essa árvore faz? Essa árvore, ela dá frutos, e esses frutos são frutos que não perecerão. Ou seja, quando eu estou plantado junto ao ribeiro, que é o ribeiro de Deus, junto a essas árvores, elas nunca, essas árvores, elas nunca pararão de dar fruto. Ou seja, quando eu estou plantada no Senhor, quando eu estou enraizada no Senhor, perto do ribeiro, ou seja, o mais próximo desse ribeiro, que é nas profundezas. As raízes dessas árvores, elas são raízes profundas. Elas são as raízes que elas estão plantadas junto a ribeiros, estão profundamente enraizadas nesse ribeiro, que é Jesus, que é o nosso Deus, que é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as nossas folhas, elas serão como remédio. E aqui eu trago outra concepção que eu tive, outra interpretação da palavra de Deus, né, que o Espírito Santo me deu hoje, que nós somos as árvores junto a esse ribeiro e que nossas raízes precisam ser raízes profundas para que a gente permaneça junto desse ribeiro, e os nossos frutos, que são as nossas ações, que são o que nós entregamos para Deus, né, que tudo nós devemos fazer para Deus, e por último as nossas folhas, que serão como remédios. E isso nos mostra exatamente que essas árvores, quando elas plantadas, as folhas delas, até as folhas delas serão como remédios. E aqui fala não só da nossa aparência, mas do nosso lidar, da nossa forma de ser, da nossa forma de agir, que é a nossa aparência, que é o que as outras pessoas veem. Então, como está a nossa aparência perante o mundo, né? Perante as pessoas? Como nós estamos, né, nos mostrando? Por quê? Porque essa aparência que será como remédio, sabe? Você já viu uma pessoa que a presença dela é agradável, que ela traz alegria, que é aquela pessoa que ela, sabe, tem pessoas que nos curam. É esse tipo de remédio que o Senhor está falando. É nós sermos agradáveis. É a nossa palavra ser agradável, a nossa aparência ser agradável, é nós transmitirmos Deus aonde nós passarmos. Então, quando ele fala que as nossas folhas serão como remédio, é o nosso, né, a nossa forma de viver, a nossa forma de viver aqui, né, de nossa aparência, do nosso vestido, do nosso andar, porque muitos, né, falam, mas Deus só quer o coração. Não, Deus não só quer o coração, Deus quer tudo. Deus quer sua vida, Deus quer seus planos, Deus quer seus projetos, Deus quer tudo de você. Então, que você possa ser essa árvore plantada junto ao ribeiro, que nós possamos habitar, que nós possamos permanecer junto a esse ribeiro, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é Deus, que Ele é quem nos sustenta todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida.